conhecimento de Brahman não é possível a não ser através de Vikara. Vikara é investigar a verdade sobre Brahman. Ou também fui procurar essa palavra com mais detalhe e encontrei outras explicações também. É a autoinvestigação, no sentido de que é uma própria investigação, é uma internalização dessa investigação. Usam muito a palavra reflexão para traduzir Vikara, mas reflexão nesse sentido de algo de dentro de você que se reflete, né, reflete sobre você mesmo. Reflexão para identificar o que é verdadeiro e separar isso que é verdadeiro daquilo que é falso, ou melhor, separar o que é falso para ficar somente com o verdadeiro. Então, isso é Vikara. E agora ele vai ficar um tempo trabalhando com essa ideia de Vikara. Por exemplo, quem sou eu? Como este mundo foi criado? De que material este mundo é feito? Este é o caminho de Vikara, ou seja, uma série de questionamentos que te fazem aprofundar essa investigação, mas que não é uma investigação para fora, é uma investigação para a descoberta desse todo que é parte de você mesmo, ou que você é parte disso, que não é como parte dual, você é isso. E aí, lembrando, o Alberto foi colocando algumas frases separadas, eu peguei o texto inteiro para olhar onde. Então, dá para ver no texto do Alberto, assim, que tem conjuntos, 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 né? Eu não sou o corpo, se referindo às formas de manifestação, aos rupas, né, aos upadis. Eu não sou a combinação dos 5 elementos de matéria, os skandhas. Eu nem sou um agregado dos sentidos, os 6 sentidos para a tradição indiana, né? Sou algo diferente disso. Esse é o caminho de Vikara. Começar percebendo que nós não somos aquilo que nós tocamos com os nossos pensamentos. Tudo é produzido pela ignorância, por avidya, e dissolvido no e é isso tudo que a gente produz, constrói por meio de avidya, é dissolvido quando se dá o despertar do conhecimento de Brahman, quando se dá essa cognição direta. Isso é Vikara, fazer essa reflexão, fazer essa investigação interior. Aí, numa outra parte, ele vai repetir, o texto vai repetir várias expressões tentando explicar o que é Atman. Não há dúvida de que eu sou aquilo. Lembra uma daquelas Mahavakyas, né? Eu sou Brahman. Atman é sem partes. Atman não é um conjunto de coisas. Atman é o diretor ou a testemunha do corpo e do interno. Ou seja, do que é mais externo e do que é mais interno naquilo que nós entendemos como sendo o que nós manifestamos. Atman é totalmente consciência, e consciência aqui naquele sentido que a gente viu no Mandukya, daquele estado de consciência que é o estado de prajna. Atman é totalmente consciência, Atman é eterno, idêntico a Brahman. Aí, logo depois, vem várias passagens falando dessa relação Atman com Brahman. Eu sou Brahman, não sou o corpo. Isso é chamado de verdadeiro conhecimento por aquele que é sábio. Quem é sábio, sabe disso. Não porque fala ou repete em palavras, mas porque sabe, dinamicamente, gnosticamente, por dentro, cognosce isso. Eu sou sem mudanças e sem formas. Eu sou além de todo entendimento. Eu sou sem qualquer atributo ou atividade. Sou eterno, livre e imperecível. Eu sou livre de toda impureza. Sou imóvel, ilimitado, sagrado, imperecível e imortal. Ou seja, um trabalho que a gente está continuamente fazendo nesse livro, tentando explicar o que não é explicável, né? Mas tentando, por meio de palavras, quebrar um pouco dos nossos conceitos fixos. Alguém quer comentar alguma coisa?
O Igor colocou aqui no chat o processo de purificação. Ah, exatamente, tem a ver com o que a Yara chamou a atenção também. O processo de purificação ajuda a chegar neste abandono dos desejos pelos sentidos, né? Por aquilo que os sentidos nos estimulam, pelos nossos apegos e repulsão em relação aos sentidos que nos trazem informações para dentro da nossa mente. Nenhuma mãozinha? Vou adiante. Eu pulei? Não, tá certo. Ó ignorante, a minha cadeira está fazendo barulho. Por que afirmas ser absolutamente não existente o bem-aventurado e sempre existente Atman, que reside em teu próprio corpo? Aquela discussão que a gente estava vendo, de que Atman não é as partes, mas Atman está presente em tudo que identificamos como aquilo que de fato somos, sem ser, como o Walter estava chamando a atenção, essa dualidade. Né? E acho interessante assim, o ignorante, né? Por que você está fazendo essa afirmação, né? Porque esse estado de bem-aventurança é explanado, defendido, demonstrado pelos grandes seres que já fizeram esse caminho. E aí vai entrar numa parte em que ele vai comentar, ele vai usar vários aforismos, ele vai comentar sobre Purusha, dizendo que Purusha é Atman. Tente conhecer com o auxílio das escrituras, os Upanishads, os Brahma Sutras e os Vedas, por meio das escrituras e do raciocínio, teu próprio Atman, Purusha, que é diferente do corpo. Então, Atman, que é Purusha, é diferente do corpo. Tá? E lá ele vai falar um pouco sobre Purusha. Aí cita o Taittiriya, o Alberto colocou algumas citações aqui, que tem no texto. Não há nada mais elevado do que Atman. O que é isso? Uma das Mahavakyas, que a gente já viu. No Brihadaranyaka está dito, Atman, Purusha, é completamente independente de tudo, não depende de nada, é independente, mas a tudo contém, em tudo está presente. As escrituras, que é Sruti, né, declara, isso é o Brihadaranyaka, tudo isto é Brahma, Mahavakyas. A pessoa que, pela força de Maya, lembra? Maya não é ilusão, mas é aquela veste que, ao restringir a expansão e a expressão desse todo que é Brahman Atman, nós vemos as coisas como multiplicidade, né? Então, a pessoa que, devido à força de Maya, vê multiplicidade em Brahman, vai de morte em morte, segue compulsoriamente de morte, renascimento, morte, renascimento, morte, renascimento. A Sruti, a escritura, declara que somente Brahman é ou está no substrato de tudo, porque Brahman está e é em tudo. A dualidade aparece por meio da avidya, né? Então, Maya é o estado maior da avidya em cada um de nós. A gente já viu essa frase, né? No Vivekachudamani, que a gente vai ver no que vem, ele diz isso, a avidya é a manifestação de Maya em cada um de nós. No estado em que se vivencia a identidade com Atman, ou seja, essa que aqui está sendo traduzida como cognição direta, não surgem ilusões e sofrimento, ou seja, não surgem percepções errôneas, kleshas e nem sofrimento. O Brihadaranyaka declara que Atman é idêntico a Brahman. Este Atman é Brahman, Mahavakya. Aí eu quero ver quem sabe me dizer esse verso aqui de 3 linhas, a que se refere, porque ficou bem claro, né? O mundo objetivo e o mundo dos sonhos
são da natureza da não existência. Do ponto de vista de Brahman e Atman, isto é não existência. O sonho é irreal ao despertar, e a ação desperta está ausente no sonho. Ambos são não existentes no sono profundo, porque no sono profundo não há ações, nem sutis, que é os sonhos, e nem densas, que é a vigília. Estes três estados são irreais do ponto de vista de que eles são manifestações de Maya. A realidade, e eu coloquei Turiya, está além deles. Brahman está além deles. Porque Brahman ali está, mas não é essa multiplicidade. E terminando a página, quem quiser levanta a mãozinha, Atman deve ser conhecido retirando os nomes e formas que são atribuídos a ele. Ou seja, enquanto a gente está aqui, como na página anterior, explicando o que é Atman, para de fato conhecer, ter uma cognição direta do que é Atman, a gente tem que tirar todos os nomes e formas. Aí, como o Walter disse, entrar em conexão direta. Simplesmente saber. Atman, que é sempre puro, passa a ser impuro, não que ele passe a ser, mas passa a ser percebido como impuro devido à presença de avidya. Talvez a gente possa dizer ao contrário. A avidya faz com que nós percebamos Atman de uma forma impura, porque o que a gente disser dele, ele de fato não é. Mas ele é, simplesmente isso, ele é. Né? Algum comentário? Sim, aqui as três linhas é o Mandukya Upanishad, né? Aqui, eu lendo o texto mais completo, eu não estudei o texto todo, não, tá? Eu dei uma boa estudada no material que o Alberto, tá? Nos aforismos que o Alberto escolheu, e em mais alguns outros que eu também achei interessantes. Mas eu observei que ele cita, além dos Upanishads que o Alberto citou aqui, o Taittiriya e o Brihadaranyaka, ele também cita o Mandukya, por óbvio, e o Mundaka. Esses eu identifiquei lá por escrito o nome dos Upanishads ali escritos no texto. E o texto não é pequeno, não, 144 aforismos dá algumas páginas, não é curto, não. Nenhum comentário, gente? Que bom que vocês já estão todos bem preparados, isso é ótimo. Né? Também estou tentando. Não fica rindo aí, Eu, Mazana. Jane, eu só queria fazer um comentário, mas não é dessas passagens que tu selecionaste. É uma passagem que está nessa mesma página aí, que falando também dos Upanishads, que declara que a vidya é a causa material do samsara. Então, só queria, assim, ressaltar isso, para que samsara, então, não é um estado ou um mundo material, alguma coisa, é um estado de mente, né? É uma condição de ignorância. Exato, provocada pela nossa condição avídia. Tanto, né, Yara, que é dito que eliminando a avidya, nós nos libertamos do samsara. Então, vejam, gente, é simples, só que não, né? Só que não. Vamos adiante. Agora ele vai falar de avidya. A avidya provoca, faz a divisão entre Atman e não Atman. Pelo funcionamento contaminado das nossas percepções, nós vemos Atman como separado do restante. Mas Atman está em tudo. Atman é tudo. Através de avidya, surge em Atman a ilusão do corpo,
do corpo como distinto de Atman. Então, as manifestações da pluralidade, da multiplicidade, da dualidade, não são Atman em si, porque se manifestam, se expressam, são percebidas como múltiplos. Mas se não tivéssemos nós a mente contaminada por avidya, não perceberíamos as coisas como diversas, como múltiplas, como independentes, como duais. Pelo menos assim o entendo. Os Upanishads, essa é uma passagem, dá para ver lá no texto, que ele vai falar bastante avidya. Os Upanishads declaram que a avidya é verdadeiramente a causa, até aqui, ó, Yara, a causa material do samsara, a identificação com as coisas vivenciadas no mundo. Aqui é a frase que a Yara estava comentando. Atman é a existência absoluta, e isso não pode ser compreendido sem uma constante prática. E eu me arrisco a dizer aqui que o que ele está chamando atenção de uma constante prática é uma constante prática de yoga, uma constante prática dessas orientações que aqui no Aparokshanubhuti estão sendo dadas, de esvaziar a mente das multiplicidades, de perceber a raiz de todo o sofrimento e a raiz de todas as manifestações, de compreender que tudo está permeado e tem por substrato Brahman, e Atman é idêntico a Brahman, e assim por diante. E isso seria a prática. Alguém que busca, no caso, a realidade, busca Brahman, como está repetindo em vários aforismos aqui, deveria meditar longamente ou permanentemente, ou muito, acerca de Brahman. Vocês entendem que é uma proposta de fazer um exercício, sim, mental, para ir direcionando os estados mentais e, finalmente, se libertar deles. Porque a descoberta e a cognição em si não será pelos estados mentais, pelos movimentos mentais, pelos pensamentos, nem pelos sentidos, nem pelo sentido interno, né? Que o sexto sentido na tradição indiana é o funcionamento mental, é o mano vijnana, que chama. Mas é necessário isso para que a gente consiga, pelo menos, sair das coisas mais densas, que é o apego aos sentidos externos, que é o apego ao corpo, que é o apego à visão, à audição, ao odor, ao tato, né, ao sabor. Então, assim, o desapego aos sentidos mais externos vai nos levando a um recolhimento maior, que nos permite lidar com um menor número de estímulos, que seriam apenas os sentidos internos, que não é pouco. É muito também. Mas, ou vocês acham que seus pensamentos são mais fáceis de lidar com eles? Geralmente se diz que uma das grandes dificuldades na meditação é a necessidade de termos um estado de shamatha, que o Bruno já citou hoje, um estado de serenidade, de tranquilidade, para que a gente possa, então, de fato, entrar em meditação, né? Então, os sentidos externos são fáceis de suspender, mas os sentidos mais internos precisam desse silêncio para que possam ser observados pela testemunha e silenciados para que se possa ultrapassar o estado desses vritis, desses movimentos. O recolhimento ou restrição de todos os sentidos por meio de tal conhecimento, qual? De que tudo é Brahman, é adequadamente chamado yama. Aqui começa, é bem longa essa passagem, em que ele mostra 15 aspectos da prática, sendo que dos 15 aspectos da prática, e exatamente na mesma ordem, ele fala dos 8
aspectos apresentados na prática da yoga de Patanjali. Yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Ele vai apresentar esses 8, mas principalmente, ele começa com yama, daí niyama, e aí ele começa a colocar mais algumas outras práticas, passa por asana, parece que coloca mais uma ou duas, e aí entra na ordem, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Por que eu estou enfatizando isso? Lembram quem foi o instrutor de Shankara? Govinda? Qual é o nome de Govinda? Shankara. Então, não seria nada estranho que Shankara, para comentar como se dá, como se pode chegar a essa percepção, experiência não indireta de Atman, Brahman, ele se apoiar nos ensinamentos também do seu instrutor, Patanjali Govinda, né? Então, Yama também é chamado de, estados de restrição, né? O contínuo fluxo de somente um tipo de pensamento, ou seja, só focar os estados mentais, os movimentos da mente em Brahman, com a exclusão de todos os outros movimentos e pensamentos, é chamado de niyama e traz intensa alegria ao sábio que pratica essa condição de não ter outras coisas na sua mente que não seja a meditação em Brahman. O abandono da identificação com o universo transitório por meio da compreensão de Atman é a real renúncia. Renúncia é mais então, desses 15 etapas que Shankara vai destacar, renúncia é mais uma, que estava lá no início, né? O silêncio também é uma dessas etapas, e ele é inevitável no sentido de que, sem silêncio, não é possível descrever internamente, ter uma percepção do que seja Brahman. Brahman não dual é a bem-aventurança indivisível. Um sereno estado no qual a meditação em Brahman flui espontaneamente é necessário, e esse estado é dado pelas asanas, que são posturas de corpo necessárias. Asana está lá no texto, é a postura que favorece o estado de continuamente pensar apenas em Brahman. Olha que interessante, está vendo como tudo vai se amarrando? O impedir todas as modificações da mente em relação a todos os demais estados mentais, isso é chamado pranayama. Lembra? Prana, que é sopro, que é a circulação dos ares. Então, parar todas as modificações da mente, as modificações da mente, os vritis, os pensamentos, são conduzidos, são energizados, são movimentos desses ares, ou seja, movimentos de prana, que é a vitalidade. Inclusive, sim, falando bem do básico, quando a gente está sem força vital, a gente não consegue nem pensar, não é verdade? Então, assim, parece que o pensamento se esvai, porque vitalidade, prana, é o que conduz os nossos pensamentos. Então, é necessário impedir os movimentos da vitalidade, sendo amarrados com os vários movimentos dos pensamentos, para que seja possível entrarmos num estado cada vez mais competente, qualificado, para que se possa perceber diretamente Atman. Então, pranayama.
E a absorção da mente na suprema consciência, pela compreensão de Atman em tudo, é conhecida como Pratyahara. Tradicionalmente, se fala que Pratyahara é a supressão das nossas percepções conectadas com os sentidos externos. Então, é desligar-se totalmente de tudo que não seja Atman. É um exercício. Nenhuma mãozinha? Fala, Yara. Viu que está aqui aquela frase que você chamou a atenção? Sim, eu me antecipei um pouquinho. É porque, como você falou, no fim da página, eu imaginei que era a página do livro, mas era a página do slide. Aí, por isso que eu quis chamar a atenção daquela frase. Não, foi ótimo. Mas E cabia muito bem naquele momento. Foi excelente. a minha dúvida agora é o seguinte, porque esses termos indianos eu não tenho muita familiaridade, aliás, nenhuma. Mas eu fiquei pensando aqui, niyama, dá para entender como chamata? Não. Eu acho mais, concordando com o Bruno, que chamata tá no final, muitas vezes é usado como um sufixo para dar a noção de estado de, um estado de chama, de foco contínuo e estável da mente. Agora, niyama é a mente em funcionamento, mas apenas focada em Brahman. Eu não tenho prática para isso. Ainda bem que o Bruno vai vir nos salvar. Mas entendo que chamata é criar um lastro de estabilidade para que as coisas possam ser vistas. Enquanto que niyama é parar de se preocupar com outras coisas, talvez mais nesse sentido. Bruno, me ajuda aí, ou ajuda nós. Eu estava até tentando lembrar como o Patanjali também escreve Yama e Niyama, porque Yama tem a ver no Patanjali com aquelas abstenções, né? E Niyama tem a ver com a adoção de uma conduta virtuosa. Então, o que essa passagem me remeteu também é que essa parte que ele fala do Niyama, esse contínuo fluxo de somente um tipo de pensamento em Brahman, ele, na verdade, me remeteu até um pouco à paramita da harmonia, de Shila, porque a mente ela está harmonizada com esse foco em Brahman, com esse fluxo, né, o fluxo da vida una, etc. Então, Sim. todas as ações de mente, as ações verbais, as ações de corpo, elas vão seguir esse fluxo natural. E seguindo esse fluxo natural vem essa intensa alegria ao sábio que o pratica. Né, vem essa bem-aventurança ao sábio que pratica. Então me deu a impressão de ser uma atitude mental que está em harmonia com o Atman. Com o todo. Uhum. Com o todo. Com o teu comentário, Bruno, e somado ao comentário da Yara, gente, nós estamos fazendo um grupo de estudos, tá? Ninguém aqui tem o domínio, ou pelo menos, não que eu saiba, alguém aqui tem o domínio do conteúdo, mas a gente está tentando aprender uns com os outros. Mas com o teu comentário, Bruno, e com o comentário da Yara, Niyama ficou, para mim, mais próximo de... Um pouco ao contrário do que a Yara disse, não de chamata, mas de... Me fugiu a palavra. Como é que é as duas meditações, Bruno? Chamata e... Vipassiana. Vipassiana. Por causa dessa ideia de niyama, é a prática de excluir todo o resto e só focar numa coisa. E Vipassiana tem esse sentido também. Mas eu não sei, eu estou fazendo uma conjetura, uma reflexão mental. Né? Mas vejam, gente, quando eu estava lendo esse texto, eu percebi que eu gostei dele e eu achei que vale a pena aprofundar mais, sabe? Porque, olha só, o Alberto nos deu um gostinho dele só,
né? E aí, quando eu fui procurar mais coisas, e não tem em português, eu não encontrei, tá? Só encontrei essas versões em inglês e em sânscrito tem várias, de preferência escrito naquelas letrinhas deles, de Devanagari, né? Que aí eu fico boiando, literalmente, mas eu achei muito interessante. E, antes de passar a palavra ao Walter, penso do que eu li, e eu li 3 versões em inglês, mais a do Alberto, às vezes as traduções estavam bastante distintas, e os sutras, os aforismos, são bem curtinhos, todos eles são 2 linhas com 4 a 6 palavras cada um. Então, às vezes, a gente precisa de uma explicação mais longa para aquilo que está tão curto. Inclusive, o Alberto, na introdução do texto, ele diz que ele próprio escolheu manter esse estilo mais curto, vai direto, sem muita explicação, né? Mas aí nos falta esse aprofundamento maior. Walter? Sobre Yama, só agregando alguma coisa que já foi dito, o Bruno também já se pronunciou ali muito bem, mas Yama, eu tinha uma lembrança, eu não fui pesquisar agora, recentemente, mas eu tinha uma lembrança quando eu estudei os Yoga Sutras de Patanjali, há bastante tempo, que Yama ele estava relacionado com um deus, o deus da morte. E eu inclusive, Talvez, Walter, deixa eu ver se eu te ajudo. Sim, Yama é um dos nomes que se dá ao deus Mara, ao deus da morte, né? E Yama é traduzido muitas vezes como abstenções, e talvez seja no sentido de abstenções daquilo que não nos leva à vida. É porque não matar, não ferir, não causar dano. exatamente isso. Isso. É uma abstenção daquilo que está atrapalhando a visão de Atman, a visão de E, Brahma. portanto, se o nosso foco é a vida, o despertar, a iluminação, tudo que não for nessa direção é morte. Sim. Agora também tem esse outro sentido de que Yama, Deus da morte, o Deus da morte para todas essas ações nos levaria para uma visão de Brahma. É possível. Eu nunca vi assim, mas, claro, é uma possibilidade. Olhando bem a frase, o recolhimento. Tu tá te recolhendo porque tu tá deixando alguma coisa para trás. E isso é o mundo do samsara, é o mundo das sensações, é o mundo dos desejos, uma série de coisas que tu tá deixando nesse mundo. Tu não tá vendo esse mundo mais esse mundo não tem tantos grilhões em cima de ti. Então tu consegue esta introspecção, né? Restrição de todos os sentidos. O que significa isso? Significa que está morrendo aquele fluxo de conhecimento do mundo samsárico, do mundo dual, Faz muito sentido. está deixando, né? Por meio de tal conhecimento, como tudo é Brahman, é adequadamente chamado de Yama. Ou seja, essa restrição, quando tudo de fora que não presta morre, tu tens uma visão daquilo que realmente importa, que é a visão direta da realidade de Brahman, ou de Atman. Eu só vou discordar de um pequeno ponto aqui. Sim. Quando tudo que, assim, estamos falando e usando vocábulos para tentar explicar aquilo que não se explica em palavras, mas não basta Yama, não basta as abstenções, não basta matar tudo isso.
E por isso que Yama me lembra mais Shamatha e Niyama me lembra mais Vipassana, como prática, né? Porque você esvaziou, mas você permitiu que se expressasse, enquanto está cheio, não tem como se expressar esse estado que é, e que sempre foi e que sempre será, que é Atman, que é Brahman. Mas não basta só o esvaziar, não basta abster-se de ações, como a Cristiana estava comentando ali, né? As abstenções são não matar, não mentir, são as tradicionais, são 5 yamas e 5 niyamas na yoga de Patanjali. Então, só que a gente tem que dar o passo a mais. E Sim, é aí que fica a coisa. não, Né? certamente isso é uma condição, digamos, Prévia necessária. área, né? Se isso não existe, não existe O a resto. visão de Brahma, ou seja, aquela visão é uma condição sine qua non, que eu dizia, né? Se ela não existe, não acontece aquilo, né? Perfeito. Mas é apenas um passo, como tu disseste, evidente, porque tu tem que ter uma atitude positiva. Senão, a gente poderia dizer que, como aqueles que se enganam, que basta esvaziar a mente de tudo e ter um branco total para atingir Nirvana, que é uma bobagem. Concordo. Bruno, Complementando também, porque a gente vê no budismo, né, também para a pessoa ter uma chamata adequada, realmente, se ela não praticar essas abstenções, né, se ela não renunciar aquelas 5, 10 ações não virtuosas no budismo, as reduzidas em 5, né, o não matar, não roubar, a não violência, que aqui está resumida em ahimsa, nos yamas, e não se entregar aos sentidos, etc., não intoxicar a mente, então realmente não tem como a pessoa conseguir focar a mente na ideia de que tudo é Brahman, porque a mente vai estar totalmente perturbada. E ao mesmo tempo, se ela não ocupada, tentar. né? Vai estar Ocupada. dopada. É. E ao mesmo tempo, se ela não tentar ter uma prática virtuosa, gerar bons pensamentos, digamos assim, pensamentos que se voltem para Brahman, ela também não vai conseguir atingir uma intuição superior desse Brahman, né? Atingir uma cognição não conceitual desse Brahman, que aí acho que talvez já entra a questão de Vipassana, que você relacionou com, com os niyamas também, né? Que aí realmente a mente se conectar com isso, né? Nessa harmonia com o Atman, né? Essa harmonia com o fogo Logos. É como se entrar na mesma vibe, né? É, é, Aqui a palavra vibe serve, né? É ter essa mesma vibração.